Agora faltam exatamente 27 dias para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio. E a Hora do Enem está na área para te botar em forma para a grande missão do ano, conquistar a tão sonhada vaga na universidade. Portanto, muita atenção que a semana está começando cheia de conteúdos estratégicos para você se dar muito bem nas provas. Dá só uma olhada nos destaques dessa segunda-feira. Hoje, a convidada é a Fabíola Rodrigues, ela é professora de português. Na teleaula do dia, vamos reforçar os nossos conteúdos de língua portuguesa. Vamos saber um pouquinho mais sobre literatura com Lande Vieira. E vamos abrir o Janela do Enem para a estudante Ana Gabriela da Silva, de Guimarães, Minas Gerais. Vamos nessa, turma, porque está na sua hora, a Hora do Enem. E nessa reta final, vamos falar de língua portuguesa, quais as principais dicas. E para isso eu vou conversar com a professora Fabíola. Tudo bem, Fabíola? Prazer ter você aqui na Hora do Enem. Tudo bem, Tati. Para mim é uma honra participar do Hora do Enem e um grande prazer também em poder falar para milhões de estudantes que irão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio neste ano. A honra é minha estar te recebendo aqui. Agora, Fabíola, vamos focar na parte de linguagens. Queria que você me falasse um pouquinho da prova. Então, a prova de português, ela faz parte da prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. E é uma prova repleta de textos. É importante também lembrar que a prova de português, ela corresponde a mais de 60% dessa parte que eu falei para vocês. É uma prova repleta de textos. Alguns textos são longos e exige muita análise e interpretação por parte dos candidatos. Além disso, alguns enunciados também são longos. Por isso é importante que o candidato leia atentamente os textos do enunciado das questões. Outro importante destacar é que geralmente esses textos são de acontecimentos relacionados à atualidade. E aí já vai a minha primeira dica. Para quem vai prestar, né, o candidato que vai prestar o Enem, é importante muita leitura. Né? Textos literários, obras clássicas da literatura, mas também revistas, notícias, jornais, blogs, visto que esses textos são textos de acontecimentos, como eu falei para vocês, relacionados à atualidade. Oi, pode falar. E qual a principal dica que você dá para o aluno nessa reta final, né? Tem tantos textos, tem alguma estratégia para ele fazer essa prova? Então, um dos assuntos que mais cai é a interpretação textual. Então, a dica que eu dou, né, a primeira dica é: leia atentamente cada texto do Enem, né? Cada texto que aparece lá, é importante ler com bastante atenção, para fazer uma boa interpretação e calma. Eu sei que é difícil ter calma neste momento, né, da prova, porque é uma vaga na universidade que estão buscando, mas para ter êxito é necessário ter essa calma. Além disso, o Enem também ele traz textos não verbais. O texto não verbal são aqueles textos que usam outros elementos para trazer sentido. Por exemplo, imagens, cores, formas. Como esses textos aparecem no Enem? Por meio de campanhas publicitárias, cartazes, charge, tirinha. Então, é importante também fazer a leitura dessas imagens, né, da campanha publicitária. A campanha publicitária, por exemplo, normalmente vai vir com uma imagem e um texto. Então, seria linguagem mista, linguagem verbal, mas linguagem não verbal. Então, não basta ler o texto escrito, é importante também analisar a imagem. Nas tirinhas, por exemplo, se tiver personagem, algum personagem na tirinha, é importante olhar a expressão corporal, a expressão facial, que irá completar o sentido do que está escrito no balão, né? No balão da fala, no balão do pensamento. E eu queria uma terceira dica para finalizar. Então, é importante estudar também, né, para a prova do Enem, sempre em torno ali dos textos, os tipos textuais.
Quais são os 5 tipos textuais? Texto narrativo, descritivo, expositivo, dissertativo e injuntivo. E é bom conhecer as características dos gêneros textuais que aparecem bastante no Enem. Os principais gêneros que aparecem são campanha publicitária, que aparece bastante, poemas, letras de música, cartazes, já apareceu também teatral. Então é importante o candidato conhecer esses tipos textuais, os 5 tipos textuais que eu falei aqui, e esses principais gêneros, que são os que mais caem nessa reta final. É importante focar no que mais cai e sempre cai na parte de língua portuguesa e na prova toda. Com certeza, Fabíola, eu quero te agradecer demais pela sua participação aqui na Hora do Enem, pelas suas dicas que foram essenciais para o aluno nessa reta final. Eu que agradeço, desejo uma boa prova a todos os candidatos. E vou colocar mais uma dica aqui: treinem provas antigas, é só baixar lá no site do INEP. Maravilhosa, treine bastante essas provas, gente, que ainda dá tempo de recuperar esse tempo perdido. Fabíola, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, um beijo a todos vocês. Boa prova, pessoal. Gente, essa é a Fabíola Rodrigues, professora de língua portuguesa, participando aqui da Hora do Enem. O nosso curso de apoio e revisão intensiva, que reforça o conteúdo que você assiste aqui na Hora do Enem, está disponível para todo o Brasil. Para mais informações, acesse o site www.horadoenem.org.br. O curso é bem intuitivo, prático, dinâmico, o que facilita a compreensão de toda a programação do Enem. A TV Escola e seus parceiros, com grande experiência em Enem, resolveram dar aquela forcinha a mais nessa missão, disponibilizando um acesso a um amplo conteúdo de apoio e reforço, a fim de proporcionar uma revisão completa, com foco exclusivo no Exame Nacional. Os estudantes poderão participar de um novíssimo curso intensivo multiplataforma, com site, aplicativo, e-books, para estimular a preparação da galera que vai fazer as provas do final do ano. Videoaulas específicas com professores especialistas e uma programação completa, incluindo resumos, exercícios, testes online. Essa é a sua hora, a Hora do Enem. E para entrar agora mesmo no ritmo das aulas, o nosso querido Lande Vieira vem aí apresentando a teleaula do dia, hoje sobre língua portuguesa, literatura. Lembrando que essa aula foi gravada antes da pandemia. É com você, Lande! Já parou para pensar que o Enem tem 180 questões de língua portuguesa? É isso mesmo, afinal toda a prova é formulada em português. Inclusive a prova de inglês e espanhol, que tem o comando e as alternativas na nossa língua materna. A redação não preciso nem falar, né? Então, se eu fosse você, não tirava o olho da telinha. Roda a vinheta. Hora do Enem no ar e hoje é dia de língua portuguesa. Vem pra cá a professora Dayana Mendes. Oi, Lande. Seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem, e você? Aqui. Isso, Tudo prazer bem. nosso, professor. Hoje a gente trata de 2 questões que trazem textos literários. Então, como se planejar para uma prova de literatura? Bom, é interessante você adquirir a leitura dos textos literários. Você tem que se familiarizar com esse tipo de texto. Então, fica muito mais fácil, por exemplo, quando você já leu um determinado texto e ele, de repente, aparece na prova. Não é? Mas, para isso, você precisa entrar em contato com os textos literários. Uma boa dica que a gente pode pensar é que boa parte dos clássicos eles estão disponíveis em domínio público. Então, o aluno ele consegue, acessando o seu computador, pegar toda a obra do Machado de Assis, Aloysio de Azevedo, enfim, nomes importantes da nossa literatura. Pois é, professora, mas muitas vezes esses autores não são de fácil entendimento. E aí, como é que a gente faz? Não é tão simples. Entrar em contato com um tipo de linguagem que às vezes é muito distante da nossa realidade. Primeiro, procure no dicionário, leia o texto mais de uma vez. E, se possível, de repente, entra na internet, dá uma olhadinha se aquele texto ele já foi encenado, se aquele texto aparece de uma forma mais fácil, se alguém já fez um resumo sobre aquela obra. E assim você se ambienta melhor
dentro dessa linguagem. Agora, a gente tem essa dificuldade, mas a gente também precisa encarar esse desafio. Se você está se preparando para uma prova que é do nível de cobrança da prova do Enem, você também precisa entender que você vai ter que se superar. Mesmo que a linguagem seja difícil, se você não tenta, você nunca vai se sentir um pouco mais à vontade com um texto clássico. Professor, as questões que você trouxe trazem textos de Guimarães Rosa. Qual a importância desse autor? Bom, o Guimarães Rosa é um escritor brilhante. Ele vai dar uma nova visibilidade, uma nova roupagem para o texto que se passa no interior do Brasil. A gente já conhece um pouco do romance regional, isso também muito por conta do modernismo de 30, só que o Guimarães ele trabalha de uma outra forma, ele trabalha com o universalismo do sertão. As histórias se passam dentro de cidades pequenas, zonas distantes e tudo mais, o interior ali da Zona da Mata. E, apesar disso, os temas envolvem questões que fazem parte da consciência humana, da humanidade. Então, é interessante a gente perceber que, apesar do texto, do contexto da obra se passar ali numa região mais distante, interior, o homem, o jagunço, o sertanejo, a voz que o Guimarães mostra é uma voz igual a qualquer outra. São temas que são questões universais, que envolvem todos nós. Então, é um escritor de fato brilhante. A renovação que o Guimarães Rosa propõe para a língua, a maneira como ele trabalha a língua, as palavras que ele cria, é todo um repertório de invenção que num primeiro momento você se choca, você estranha, mas depois é um prazer. E ele, só não ganhou o Nobel, eu acredito nisso, ele só não ganhou o Nobel porque ele infelizmente faleceu antes. Então, assim, ele tem milhares de livros traduzidos em vários países, ele é um escritor de dimensão internacional, então é um prazer estar aqui falando do Guimarães. Professora, você falou que ele era do modernismo, mas de que fase especificamente? Bom, nós colocamos o Guimarães no modernismo de 45, que é a terceira geração modernista. Para facilitar o ensino, a gente divide o modernismo em 3 partes. E bacana é você pensar como se fossem fases da vida. Com 22, que é a galera da Semana de Arte Moderna, você tá cheio de vigor, com vontade de questionar as coisas, de inventar, de acabar com uma postura mais conservadora. Você tem jovialidade. Então, a primeira geração é uma geração mais jovial, é a que vai promover a ruptura. O que a geração de 22 alcança? Ela alcança uma simplicidade na forma de se escrever. Isso é inquestionável. Da geração de 30, a gente tem um momento em que o mundo está passando por muitos problemas, A gente tem a crise de 29, que antecede a geração de 30, nós temos aí toda a atmosfera que vai culminar na Segunda Guerra Mundial. Então, o mundo está com muito problema, a atmosfera está muito densa e vai ser uma galera que vai se preocupar com questões sociais. Eles vão falar principalmente do Brasil ignorado, do Brasil marginalizado. Então, a gente tem uma lista de escritores do Nordeste que vão mostrar uma parte do Brasil que até então nós fingíamos que não existia, não é? A gente até fala do interior, a gente até fala das questões da desigualdade social num Euclides da Cunha, por exemplo, com o livro Os Sertões, mas o que o Graciliano Ramos faz, o que a Raquel de Queiroz faz, Jorge Amado conseguem fazer, é dar uma nova dimensão com muita maturidade para temas que envolvem questões sociais. O Guimarães, ele já pega o mundo de uma outra forma. Ele que foi médico, foi diplomata, ele viu todas essas transformações e aí ele começa a escrever no momento de 45, quando o mundo já tinha passado pela Segunda Guerra Mundial, as preocupações eram outras, existia um certo clima ali de paz. Então, é um trabalho que volta-se mais para a maneira como eu vou trazer informação. Como é que eu vou falar com as pessoas? Então, a geração de 45, e aí a gente tem 2 nomes importantes, Clarice Lispector e o Guimarães Rosa, é uma geração muito mais preocupada com o estilo, com a maneira de escrever, deixando um pouquinho de lado as questões sociais. Não é que elas não existam, elas existem. Quando eu olho, por exemplo, Uma Hora da Estrela, da Clarice, que é uma das melhores obras da escritora,
eu sei que ela fala da questão social ali, mas há muitos outros assuntos envolvendo a obra. Então, a questão social fica em segundo plano e esses escritores eles se preocupam com uma escrita autêntica, genuína, leve, fluida. É um texto que mistura rima com prosa, que dá um outro salto na maneira de se contar histórias. Então, é uma inovação, uma densidade de texto que até então nós não conhecemos no Brasil. Bom, com toda essa base, a gente pode partir para a questão, pode ser? Bora lá? Sim, resolver a questão. Tá aí, a questão 110 do Enem de 2015, caderno azul, segunda aplicação. Professora, por gentileza. Bom, primeiro detalhe importante, Guimarães Rosa é um dos autores favoritos da banca. No ano passado caiu Guimarães, ele cai com frequência. Esse texto já caiu 2 vezes e é interessante vocês, pelo menos sabendo que um texto já caiu mais de uma vez, ler o texto. É um conto chamado Famigerado, que conta a história aí de um homem jagunço, um homem bruto, que tem pouca intimidade com a língua e ele é chamado por alguém de famigerado. E esse homem é um homem agressivo, um homem bravo, um homem que não aceita desaforo, então ele vai galopando até uma figura de autoridade, alguém que ele reconhecia como se tivesse mais ensino, mais estudo, para encontrar o significado da palavra famigerado. Então, toda a circunstância da narrativa gira em cima dessa descoberta. O que essa palavra significa? Com arranco, o sertanejo calou-se. Como arrependido de ter começado assim de evidente, contra aí estava, com o fígado em mais margens. Pensava, cabis meditando. Olha só que interessante. Ele junta meditar com cabisbaixo. Então ele faz essa junção das palavras e ele acaba criando uma terceira palavra, que é um neologismo, é uma palavra inventada, não está no dicionário. Do que se resolveu? Levantou as feições, só que é que se riu. Aquela crueldade de dentes, encarar não me encarava. Só se fito a meia esguelha. Latejava-lhe um orgulho indeciso. Redigiu seu monologar. E ele transforma aí a palavra monólogo, em verbo. O que frouxo falava de outras diversas pessoas e coisas da serra, do são, travados assuntos insequentes como dificultação. A conversa era para teia de aranha. Eu tinha de entender-lhe as mínimas entonações, seguir seus propósitos e silêncios. É interessante a gente perceber que agora a primeira pessoa aparece. Quem é o cara que está contando a história? O narrador. O narrador aí é o médico que vai dizer para esse sertanejo, dizer para esse jagunço o que significa a palavra famigerado. Assim, no fechar-se com o jogo, sonso, no me iludir, ele enigmava e pá. Vós-me-sê agora me faça boa obra de querer me ensinar o que é mesmo que é famigerado. Faz-me gerado? Faus-me geraldo? Família gerado? E aqui é o sertanejo perguntando para o doutor o que significa a palavra. Repara, Andy, que ele usa vós-me-sê. Linguagem antiga, português arcaico. Então, o tempo todo, Guimarães está misturando a criação de uma palavra, a invenção de uma palavra com um português arcaico. A linguagem peculiar é um dos aspectos que conferem a Guimarães Rosa um lugar de destaque na literatura brasileira. No fragmento lido, a tensão entre a personagem e o narrador se estabelece por quê? O narrador se cala, pensa e monologa, tentando assim evitar a perigosa pergunta de seu interlocutor. Não é o narrador que está tentando impedir o jagunço de perguntar. Ele está ali esperando a pergunta do homem. O sertanejo emprega um discurso cifrado com enigmas, como se vê a conversa era para teias de aranha. Bom, essa opção também não corresponde. Ele não traz ali um discurso por meio de enigmas. Ele tem dificuldade de falar porque ele não conhece a palavra. E como ele não conhece a palavra, ele tem dificuldade de pronunciá-la. Vou para a letra C. Entre os dois homens, cria-se uma comunicação impossível, decorrente de suas diferenças socioculturais.
Essa é uma questão que eu posso pensar como uma possível resposta, mas tem um detalhe ali. Cria-se uma comunicação impossível. Se fosse impossível a comunicação entre eles, o moço teria perguntado ao médico: o que é famigerado? Não. Então essa alternativa não faz sentido. Vou para a letra D. A fala do sertanejo é interrompida pelo gesto de impaciência do narrador. O narrador foi impaciente? Não. Não foi. Até porque o narrador, no conto, a gente percebe isso muito bem, ele se sente um tanto ameaçado. Ele vê esses homens indo na direção dele, ele fica com medo. Ele não seria louco de agir com impaciência, não é? Vou para a letra E. A palavra desconhecida adquire o poder de gerar conflito e separar as personagens em planos incomunicáveis. Essa faz mais sentido. Por quê? Toda a movimentação do conto se dá a partir do significado da palavra famigerado. Ele não sabe o que significa, ele precisa que alguém o diga, o significado da palavra, e dependendo do que ela representa, ele vai tomar uma postura. Se for ofensa, ele vai brigar com a pessoa que o ofendeu. Se for elogio, ele não vai fazer nada. Então, toda essa tensão gira em torno aí do significado dessa palavra e dessa pouca intimidade que esse homem bruto, porque provavelmente não teve acesso a uma educação formal, tem com a língua. Então, a opção certa é a letra E. Perfeito, professora. Bom, lembrando que tem mais Guimarães Rosa no site da TV Escola. Basta acessar tvescola.org.br e jogar o nome do autor na área de busca. Lá você encontra um episódio da série Mestres da Literatura e uma edição do programa Fundamental sobre ele. Professora, no bloco anterior a gente viu uma questão com o texto famigerado de Guimarães Rosa. E nesse segundo bloco temos uma outra questão sobre esse mesmo texto, tá certo? É o mesmo texto, só que em outro trecho. Qual é a principal diferença entre as duas questões? Bom, uma vai levar em consideração a interpretação do texto. A primeira questão que nós vimos, ela pedia para que o aluno prestasse atenção na questão da tensão. O que incomoda esses dois personagens? Então é uma questão interpretativa. Essa segunda questão é uma questão em que a gente vai analisar a maneira como o Guimarães está escrevendo, como é que ele está fazendo o uso da linguagem. A gente pode pensar no texto literário, explorar o texto literário de muitas formas. Você pode pensar em analisar as características daquele texto, dentre o estudo dos gêneros literários. Você pode pensar no contexto e na escola literária a qual aquele escritor pertence. Você também pode pensar em explorar o aspecto linguístico, né? A língua, a palavra, a maneira, o estilo, a escrita dele. E é o caso dessa próxima questão. Vamos dar uma olhada? Com certeza. Bora lá! Tá aí, ó, questão 8 do Enem de 2018, caderno azul, primeira aplicação. Por favor, professor. Famigerado? Famigerado é inóxio, célebre, notório, notável. Vós-me ser, mas mal não veja em minha grossaria. Não entender. Mas me diga, é desaforo? É desaforado? É caçoável? É de arrenegar? Farsância? Nome de ofensa? Aqui, nesse terceiro parágrafo, eu tenho o sertanejo perguntando se era uma ofensa ou não. Vilta nenhuma, nenhum doesto. São expressões neutras e de outros usos. Pois, e o que é? Em fala de pobre, linguagem de em dia de semana. Famigerado, bem, é importante, que merece louvor, respeito. Nesse texto, a associação de vocábulos da língua portuguesa a determinados dias da semana remete. A questão está me pedindo para olhar essa parte aqui no finalzinho, onde ele pergunta, em fala de pobre, linguagem de em dia de semana. Bom, pensa que durante a semana a gente está numa situação mais informal, simples, sem grandes preocupações. A gente está pensando num cenário aqui de interior. Domingo, no interior, é um dia importante. Você vai à igreja, você coloca uma roupa bonita e tal. Não é o caso aqui. Aqui o que ele está querendo, na verdade, me diz como essa palavra, qual é o significado que essa palavra tem se eu falá-la de uma forma mais simples. Basicamente isso. Nesse texto, a associação de vocábulos da língua portuguesa a determinados dias de semana remete ao local de origem dos interlocutores. Não está preso ao lugar onde eles estão inseridos. Estado emocional dos interlocutores tem a ver com felicidade, alegria, raiva? Não. Também não.
grau de coloquialidade da comunicação. Essa é a alternativa. Por quê? Porque coloquial é justamente informal, simples, um jeito mais despojado. No dia a dia. Isso, do dia a dia. É basicamente isso. Nível de intimidade entre os interlocutores também não é. Conhecimento compartilhado na comunicação também. O aluno até pode pensar que conhecimento compartilhado na comunicação seja possível, porque seria uma maneira de dizer que os dois compreendessem. Mas essa maneira de dizer que os dois compreendem, ela se dá porque ela é simples, porque ela é coloquial. Então, a letra C acaba prevalecendo, por isso é a resposta, Luande. Se a pessoa não entender o texto, mas conhecer o autor, ela consegue resolver essa questão? A questão do Enem, ela está sempre presa a um trecho. Você não precisa conhecer o conto inteiro, não precisa saber o final desse conto, o que acontece depois. Mas você precisa ter uma proeficiência de leitura para perceber que aqui há um conflito. Alguém, que eu não sei quem é, porque nesse momento não me é mostrado, alguém quer saber o significado da palavra. É isso. Se você tiver um conhecimento de leitura e você conhecer a obra ou já tiver lido esse conto, você vai conseguir fazer essa questão muito mais rápido. Essa é a grande vantagem aí de você ter um acervo de leitura de clássicos. Repertório, né, professora? Conhecimento de mundo ajuda muito. Não no caso dessa questão, como você disse, mas para outras questões, né? É interessante a gente perceber que o contato com a arte, ele vai estimular a sensibilidade, conhecimento de mundo, uma visão crítica. Então, quando eu me deparo com esse tipo de texto, eu estou criando um outro lugar. Eu estou tendo contato com uma outra visão de mundo. A literatura, ela me possibilita isso. É olhar para o outro, é perceber, de repente, como é que é a mente de uma pessoa que tem pouco contato com a língua. Como é que ela pode se portar, como é que ela pode agir, como é que ela pode ver as coisas. É dar visibilidade, espaço para tipos de pessoas mais plurais. Isso é uma das coisas que a literatura me possibilita. E outra coisa, se eu tenho um conhecimento de leitura, se eu sou um leitor fluente, eu escrevo melhor, o meu vocabulário é melhor e eu também posso ter ideias boas para escrever a minha redação. Por exemplo, uma redação que fale sobre variação linguística. Não dá para citar Guimarães Rosa? Claro que eu posso citar Guimarães Rosa. Então, assim, é arte, é cultura, é vivência. Enfim, só vai te fazer bem, não vai te fazer mal. Perfeito. Só confirmando, professora, a opção correta é... A letra C, grau de coloquialidade da comunicação, justamente porque em dia de semana ele está querendo aí uma linguagem mais simples. A linguagem simples é a linguagem mais coloquial. É aquela que a gente fala em contextos informais de comunicação. Foi? Professora, você trabalha com alunos de que ano? Eu trabalho com alunos do terceiro ano do ensino médio, último segmento, né, do ensino médio e pré-vestibular. E como é que a galera está se preparando? Como é que está o emocional do povo? Bom, eles já estão ansiosos, então da nossa parte a gente tem que tentar mostrar segurança, não é? Estimular que o aluno reconheça o seu potencial, saiba das suas limitações, mas também das suas qualidades. Estimular que ele estude, mas também descanse, porque o ano está começando agora. Se você só estudar e começar nessa paranoia de tem que colocar matéria em dia, tem que fazer muitas questões e tudo mais, você vai chegar até o final do ano cansado. Então, equilíbrio aí é fundamental. E você sente que qual é a maior dúvida deles em literatura? Bom, eu acho que a principal dificuldade dos alunos é interpretação de texto. E hoje, no Janela do Enem, eu vou conversar com uma aluna, gente, que está radiante, direto de uma cidadezinha do interior de Minas. Vou conversar com a Gabriela. Tudo bem, Gabriela? Bem-vinda à Hora do Enem. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar te recebendo, uma caloura, né? Participando aqui da Hora do Enem, caloura em medicina. Primeiro, eu queria saber de onde você está falando. Eu falo daqui de Minas, eu moro aqui bem no interior, aqui no Triângulo Mineiro. Por enquanto eu ainda estou na minha cidade natal, que se chama Guimarães, mas aí na próxima semana já vou estar me mudando aí para Uberlândia, que é onde eu passei na faculdade, né? Passei na Federal de Uberlândia, mas por enquanto estou aqui. Federal de Uberlândia em Medicina.
E é uma aluna que estudou durante muitos anos na escola pública, terminou o terceiro ano em 2019, passou 2020 estudando e conseguiu a faculdade. Queria que você me falasse um pouquinho de como foi esse período de estudos, qual foi a estratégia que você usou? Certo. Primeiro que não foi um período fácil, assim, às vezes eu me sentia meio sozinha, porque assim, eu não tenho ninguém que já estudou para vestibular na família, nenhum médico na família, então às vezes eu me sentia meio sozinha. Estudando em casa, principalmente pelo YouTube, 90% totalmente pelo YouTube. Então, foi totalmente sozinha. Um pouco apoio, mas que no final deu tudo certo. Eu, no início, eu estudava de forma bem tradicional, assistia a aula e fazia questões. Aí, aos poucos, eu fui percebendo que tinha métodos de estudo mais eficientes. Por exemplo, eu passei a investir em provas antigas do Enem. Eu percebi que eu tinha que ter um foco. Então, às vezes, no início, eu me sentia em dúvida se eu focava no vestibular da UF ou se eu fazia o meu foco totalmente no Enem. Eu acabei optando por focar totalmente no Enem, porque era uma prova que eu me sentia mais confortável, um pouco menos conteudista. Aí eu fui investindo em provas antigas, em simulado, prova antiga toda semana. Terminei o conteúdo e passei a revisar por provas antigas, por questões, aprofundando na correção. E acabou que deu certo. Eu consegui alcançar aí meu objetivo no número de acertos, meu objetivo na nota, e consegui ser aprovada em medicina na universidade que eu sempre quis. Sempre foi meu sonho fazer medicina na UFO e finalmente eu consegui. Muito bom e rápido. Você passou pelo SISU, não é isso? Isso, eu passei rápido. Mas deixa eu até adicionar um comentário, que as pessoas sempre falam assim, você passou rápido com um ano de cursinho, realmente é rápido pela média. Mas no final do ano de 2019, quando eu terminei o ensino médio, eu tirei uma nota super comum, eu tirei 680 de média. Quem está estudando para o Enem sabe que é uma nota comum. E aí eu passei um ano estudando e consegui alcançar os 200 pontos. Então, assim, meu ensino médio não foi dos melhores, foi em escola pública, eu tirei uma nota normal, super comum, 680 pontos de média. Então, o mérito mesmo foi do meu ano de cursinho, foi ter investido em muita prova antiga, foi ter investido em focar minhas forças totalmente no Enem. E aí eu consegui ser aprovada pelo SISU. Não fui bem no vestibular da UFO, porque era de esperar, porque não era o meu foco. E um mês depois do vestibular da UFO, eu consegui mais 150 acertos no Enem. Agora está radiante, porque você começou nesse semestre a faculdade. Sim, eu estou no primeiro período ainda. Minhas aulas começaram em setembro, porque a pandemia deu uma atrasada. Então, acabou dando uma atrasada aí no período. Era para eu ter começado antes, lá em março, abril, mas estou feliz. Isso não tirou nem um pouquinho da minha felicidade. Pelo contrário, que como eu entrei agora, as aulas presenciais estão para voltar, não me senti tão prejudicada por causa desse método remoto. Então, tem os benefícios. Eu tento sempre olhar pelo lado bom da situação. E não tem nada que me deixe menos feliz nesse momento. É um sonho realizado. Muito bom. Para finalizar, queria que você deixasse um recado para quem está assistindo. Tá bom. Eu queria dizer assim, que talvez você que está assistindo tenha um sonho de fazer uma universidade federal, um curso concorrido, mas às vezes você se sente meio sozinho, sua família não entende a sua situação, não tem muitas pessoas na sua família que já passaram por essa situação. Então, às vezes você se sente meio sozinho, mas tente olhar o lado bom da situação toda. Tente olhar que você pode ser o primeiro a entrar numa universidade federal, a entrar num curso concorrido como medicina, e que no fim você vai recompensar todos os medos, porque depois que você é aprovado, não existe mais vestibular, você esquece daquele sofrimento e você vai ficar muito feliz. Sua família vai ficar muito feliz e vai ter só orgulho. Então não desista. Continue, que tem muita gente torcendo por você, inclusive eu. Muito bom, Ana Gabriela. Muito obrigada pela sua participação. Sucesso nessa sua nova jornada e obrigada pela participação aqui na Hora do Enem. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Fiquei muito feliz. Gente, essa é a Ana Gabriela, direto de Minas Gerais, participando no Janela do Enem. E a Hora do Enem está acabando, mas antes de ir, eu vou te dar um toque. Quer ser um candidato mais forte ainda? Então não perca o nosso curso intensivo multiplataforma. Visite o site que está aqui embaixo.
Se você perdeu algum conteúdo, fim de semana tem maratona, aos sábados a partir de 1 da tarde e aos domingos começa às 6 da manhã. Tem ainda o nosso canal no YouTube, tá tudo lá para você acompanhar de pertinho. Para mandar sugestões e tirar dúvidas, anote nosso WhatsApp. E para aumentar nossa conexão, marque também a gente pelas redes sociais através da hashtag Hora do Enem, @TV Escola e @Tatiana D'Angelo. E a gente vai ficando por aqui, agradecendo sempre a sua companhia. No mais, vamos que vamos, porque novembro está aí e nessa reta final vamos nos aplicar sempre um pouquinho mais, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. É hora do sprint final, é hora da arrancada e eu confio no talento de cada um de vocês. Cuidem-se sempre, olho no calendário de vacinação, muita calma nessa hora e sejam sempre muito felizes. Até amanhã com muito mais conteúdo aqui na Hora do Enem. Um beijo, valeu galera, tchau, tchau e bons estudos!